Boa tarde, queridos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso devocional do meio-dia. Uma oportunidade grande que Deus tem nos dado todos os dias neste horário de recebermos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu sou Ângela Guimarães, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Betel Serra e é com muita alegria que eu venho lhes falar nesta tarde. Quero pedir que você esteja dando seu likezinho ali para dar uma maior relevância lá no YouTube. E se você ainda também não se inscreveu no canal Betel Serra, faça isso ainda hoje. Também quero lembrar que você já pode, a partir de agora, estar enviando seus pedidos de oração. Ao final da nossa reflexão, nós estaremos orando e repassando esses pedidos para o Ministério de Intercessão, que dará continuidade nesta oração para que Deus te responda, para que Deus te abençoe. Amém, queridos? A igreja tem se posicionado em oração. De 3 em 3 horas, nós estamos num propósito com Deus, estamos orando por nós mesmos, intercedendo por vocês, intercedendo pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo. E nós já temos visto e ouvido respostas de Deus. E sei que Deus fará coisas maiores ainda. Amém? Vamos então à nossa reflexão dessa tarde. Nós tomamos por base o texto de Lucas capítulo 5, verso 37, que diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Demos o título da nossa reflexão nesta tarde: O melhor de Deus está por vir. Aliás, nós temos tantas vezes declarado isto, que o melhor de Deus está por vir. Nós precisamos continuar crendo, sim, que Deus realmente está, mas continuará a realizar coisas grandes na nossa vida. Amém? Pois bem, queridos, nós estamos vivendo um tempo de grande expectativa, de que Deus fará coisas grandes e coisas novas no meio do teu povo. A palavra de Deus diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É com base nesta palavra, é com base no que a Bíblia diz, que nós estamos nessa expectativa de que Deus está preparando algo maravilhoso para nós. E se cremos na palavra, se temos essa expectativa, nós não podemos sequer aceitar a possibilidade de estar vivendo tempos tão difíceis sem que haja um propósito de Deus para tudo isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos ouvido, temos presenciado o sofrimento de muitas pessoas. Mas eu quero dizer nesta tarde que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele faz dele a oportunidade para que nós cresçamos. Creia nisso. Nós estamos vivendo um tempo novo. A igreja continua a escrever sua história e gerações vindouras ouvirão falar sobre a igreja em tempos de pandemia. Grave bem isso, a igreja em tempos de pandemia.
Deus, queridos, está fazendo o que nenhum homem fez e o que a história nunca viu. Em meio a tantas situações difíceis que nós temos ouvido, visto, presenciado, nós podemos ouvir coisas maravilhosas que Deus está realizando. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus de promessas, Ele tem promessas para nós. E nós, como igreja, nós não podemos estar indiferentes a tudo isso que está acontecendo. Ele está nos preparando para algo muito maior. O melhor de Deus ainda está por vir. O texto que nós lemos diz o seguinte, que não se deita vinho novo em vasilhas velhas. Em outra linguagem, outra tradução, o termo usado para vasilha é odre. Nós vamos usar o termo vasilha, que é um termo mais contemporâneo. Então, nós vamos falar de vasilhas. O que é vasilhas? Recipientes. Eles eram feitos de pele de animal, geralmente da pele da cabra, e era usado para o armazenamento de líquidos como água, óleo, azeite e vinho. E Jesus conta esta parábola falando sobre o vinho novo em vasilhas velhas. Ele diz o seguinte, que se o vinho é posto em vasilhas velhas, eles se romperão e estragarão o vinho e ambos então se perderão. Queridos, nós extraímos algumas grandes verdades deste versículo que nós temos lido. Vamos analisar, vamos ver alguns desses pontos, dessas verdades que nós conseguimos extrair deste texto. Bom, antes da vasilha estar pronta para o uso, ou do odre estar pronto para o uso, ele ou ela passava por um processo. A pele do animal passava pelo processo em que era curtida e defumada. As aberturas eram costuradas e seladas com betume. E em seguida, então a vasilha, o odre, estava pronto para ser usado. Considerando que nós somos aqueles a quem Deus quer encher com o seu amor e com as virtudes do seu Espírito Santo, se vivemos na expectativa de coisas grandes e novas da parte dele, teremos então que passar pelo processo. A igreja na década de 60, 70, 80 falava muito desse processo. Estou passando pelo processo, estou passando pela prova. A verdade é que a própria história nos mostra que grandes homens de Deus, antes de serem usados para a sua glória, eles passavam por este processo, eles passavam pela prova. E conosco não haveria de ser diferente. Deus está nos preparando para o novo dele, que está por vir. O processo da pele ser curtida e defumada nos remete a provações, a lutas pelas quais nós passamos, pois entendemos que o elemento
usado para esse processo era o fogo. Evidentemente que o couro ele não era lançado no fogo, pois assim ele se queimaria todo, mas ele era exposto à fumaça que se deriva do fogo. A palavra de Deus em Isaías 43, 2 nos traz uma grande e maravilhosa promessa do Senhor. Diz assim o Senhor: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa gloriosa. Nós vemos no livro de Daniel, capítulo 3, a história sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente por não terem negado, não negar ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. E o texto lá diz que nenhum só fio de cabelo deles tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia! Deus maravilhoso, Deus de promessa e Deus fiel. Passar pelo fogo, passar pela prova com Deus, nos tornará sempre pessoas melhores, pessoas mais fortes. A cada prova, a cada provação que nós passarmos, com certeza eu tenho a minha experiência e sei que você também tem. Nós nos tornamos espiritualmente mais fortes. A segunda verdade que nós extraímos deste texto fala do desgaste do tempo. Com o passar do tempo, a vasilha ou o odre começava a ressecar e perdia então a sua elasticidade. E o vinho novo, nele colocado, continuava a fermentar e a se expandir, a ser expandido. Acabava então assim se rompendo e derramando vinho. Comparando com o tempo que nós estamos vivendo, nos chama muita atenção o desgaste, esse desgaste pelo tempo. Nós, queridos, precisamos ter cuidado para que o nosso coração ele não ceda a esse ressecamento, nos levando a perder a sensibilidade do sagrado, dando ainda lugar a sentimentos como o comodismo, a indiferença, o desânimo, fechando a tal ponto de perdermos aquilo que Deus já nos deu e impedindo que o vinho novo venha nos encher. Falando em ressecamento, me lembra muito de um processo em que muitas mulheres passam, chamado cauterização, né? Algo que é cauterizado, aquele lugar, cauterizar é queimar com o aparelho. E aquela cauterização, ela tira a sensibilidade. Se cauterizar parte do meu corpo, aquela parte vai se tornar impossível. Queridos, nós não podemos nos permitir ter um coração ressecado por causa das dificuldades, pelo desgaste do tempo, das dificuldades que nós enfrentamos. O texto da palavra de Deus em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz: não negligencie, ou seja, não despreze o dom que foi dado a você. Nós precisamos, queridos, conservar aquilo que Deus já nos tem dado. Renovar, buscar sempre o renovo do nosso coração. E como esse renovo pode acontecer?
Esse renovo vem através de uma vida de relacionamento com Deus. No nosso TSD diário, aquele momento a sós com Deus, a meditação da palavra, num tempo de adoração e de oração a Deus. Somente, queridos, uma vasilha nova poderá conter o vinho novo. Mas falamos a princípio que nós vivemos um tempo de expectativa, mas que não deixa de ser também um tempo de dificuldades que nós estamos passando. Não estamos falando só de doença, de pandemia, mas dificuldades econômicas, moral, espiritual também, no nosso país e no mundo inteiro. Mas mesmo que o seu vaso, mesmo que a sua vasilha, o seu coração hoje tenha rachaduras, esteja ressecado, eu quero te lembrar que Deus hoje quer restaurá-lo. Quando o divino oleiro vê o nosso vaso nessas condições, ele o quebra e o faz de novo. Deus não trabalha com remendos, ele refaz. E o texto de Jeremias 18:14 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe pareceu. Querido, Deus te quer restaurado, Deus te quer por inteiro, Deus te quer íntegro, Deus te quer sem rachaduras. O processo pode até ser demorado, doloroso, mas o que importa é o resultado da obra. A outra verdade que nós extraímos deste texto é que nós precisamos guardar aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já nos deu. Em 1 Timóteo 6,20, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo. Ele diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Não permita, meu querido, que nenhuma situação, não permita que ninguém venha tirar de você aquilo que você já tem conquistado na presença do Senhor. Nós falamos a princípio que as vasilhas de couro, os odres, eles eram preparados para armazenar água, vinho, azeite e óleo. Estes 4 elementos, eles têm um significado espiritual muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre eles. A água. Quando falamos em água, falamos em matar a nossa sede. Matar a sede. Saciá-la plenamente. Fala também de lavagem, de limpar. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 4, verso 14, Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando falamos da água, estamos falando da palavra de Deus, estamos falando do próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. Queridos, a palavra de Jesus é maravilhosa, é direta a nós. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você já tem Jesus, você já tem recebido a palavra de Deus. Deus tem saciado a sua sede para que você agora, ao jorrar esta água do seu interior, você possa ser um instrumento dele para saciar a sede de justiça de tantas pessoas necessitadas à sua volta. Ainda em João capítulo 7, 38, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Nós não podemos, queridos, perder o que Deus já tem nos dado. A tua palavra, a palavra de Deus nos traz promessas maravilhosas. A palavra de Deus nos dá a direção certa. A palavra de Deus traz consolo. A palavra de Deus alegra nossa alma. A palavra de Deus é uma das formas do nosso relacionamento com o Pai. É Deus falando conosco. Por isso, nós precisamos conservar. Quando falamos da vasilha, falamos do nosso coração. Precisamos guardar a palavra do Senhor. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos guardar, precisamos meditar e precisamos aplicar, praticar a palavra de Deus. O outro elemento é o vinho. Vinho nos fala de alegria. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração agora? Nós estamos numa série, nosso pastor tem ministrado ao nosso coração essa série maravilhosa de uma vida saudável e frutífera. E ele tem nos falado acerca da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Está difícil? Você haverá de superar se a alegria, se a virtude do Espírito Santo estiver em você. Você vai superar as dificuldades. Você não faz como aqueles que dizem: chuta o balde, joga a toalha. Não, você não desiste, você caminha, você vai para frente, você olha para Jesus, autor e consumador da fé, porque a alegria do Senhor é a sua força. Esta alegria tem enchido o teu coração? Também o texto, a palavra de Deus diz, nesse texto que nós lemos, que as vasilhas, elas eram preparadas também para armazenar o azeite e o óleo. Tanto o azeite como o óleo nos fala de cura, mas também fala de unção. E neste nosso contexto nós queremos falar da unção de Deus que já está sobre nós. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. O poder, a unção de Deus já está sobre as nossas vidas. Não importa o tempo, não importa as dificuldades que venhamos a viver, uma coisa é fato: a unção de Deus não pode nos faltar. A nossa vasilha, nosso coração, a nossa vida precisa da plenitude do Espírito Santo. Precisamos da unção, do poder de Deus para as coisas mais simples que nós precisamos realizar. Você tem conservado a unção de Deus na sua vida? O salmista, no Salmo 23, 5, ele diz assim, ele faz um pedido a Deus: Senhor, unges a minha cabeça com óleo.
Essa precisa ser a nossa oração diária. Esse precisa ser o anseio do nosso coração, estar sempre cheio, sempre pleno, sempre com a unção de Deus sobre as nossas vidas. A água, a palavra, Jesus, o vinho, que fala da alegria, essa virtude do Espírito Santo, e o azeite e o óleo, fala da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas queremos repetir uma frase muito conhecida por todos nós. Tudo isso é apenas o começo. Coisas grandes o Senhor ainda tem para realizar nas nossas vidas. Coisas que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem que caiu na mente humana. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Não se permita jamais se esvaziar da presença de Deus, da alegria do Espírito Santo, da unção de Deus sobre a sua vida. Conserve-os. Tenha uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração, uma vida de dedicação, de adoração ao Senhor. Uma vida pautada na palavra de Deus, cheia da alegria do Espírito Santo e na unção de Deus, nos possibilitará a receber ainda mais o novo de Deus que ainda está por vir. Eu quero nesta tarde ministrar sobre a sua vida esta alegria, esta unção, esta presença maravilhosa de Deus, que já tem feito e que continuará fazendo uma grande diferença nas nossas vidas, que será um marco na igreja dos dias de hoje, para que as gerações vindouras possam não apenas ouvir, mas desejar viver o que nós estamos vivendo agora, mesmo nesse tempo difícil, porque a unção de Deus está sobre nós, a alegria do Espírito encheu a nossa vasilha, enche o nosso coração. A presença de Deus superabundou e superabundará nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero também estar apresentando os pedidos que foram feitos nesta tarde. Creiamos que Deus nos responderá. Basta que nós nos aproximemos, nos cheguemos diante dele, crendo que ele recompensará todos aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos enchido da tua presença, da alegria do teu Espírito Santo e da unção que vem do alto, da unção que vem de Deus. Obrigado a Deus, porque não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado. Deus, eu quero nesta hora estar apresentando, Senhor, ó Deus, os meus irmãos, as pessoas, os amigos, os convidados, que nesta tarde têm ouvido esta palavra, Senhor. Deus, que as situações difíceis pelas quais qualquer um de nós pode estar passando, Senhor, jamais venha trazer o ressecamento do nosso coração. Senhor, tirando-nos a sensibilidade do sagrado, do que é puro, do que é justo. Deus, não nos permita jamais, Senhor, ó Deus, ter um coração assim. Encha o nosso coração da tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz nesta tarde alegria a este coração que sofre, que chora, a este coração sem esperança.
Deus, que, ó Deus, o meu irmão, meu amigo, possa encontrar nesta tarde esta alegria que será, Senhor, uma força, ó Deus, para que ele prossiga na sua caminhada. Deus, como igreja, nós te pedimos, Senhor, uma unção fresca, uma unção nova. Ó Deus, para vivermos os desafios deste tempo presente, Senhor. Deus, nós necessitamos, ó Deus, desta autoridade, deste poder, desta unção. Ó Deus, para fazermos a diferença em meio a esta geração corrompida, esta geração perversa, a uma geração ausente da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro, Senhor, esta unção sobre a vida dos meus irmãos. Deus, queremos também, Senhor, ó Deus, colocar diante do teu altar todos os pedidos de oração. São necessidades, meu Senhor, apresentadas a Ti. Tu és, meu Senhor, ó Deus, o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Tu és o Deus que nos sara. Tu és a nossa justiça, Senhor. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Todo-Poderoso. No Senhor, nesta tarde, nós lançamos cada necessidade, cada família, cada amigo, cada irmão. Deus, que o Teu Espírito Santo haja de uma forma gloriosa, maravilhosa, Senhor, na vida de cada um deles. Nós cremos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, queridos, neste mesmo horário, nós teremos mais um devocional. Perde não. Deus tem uma palavra para o seu coração. Convide amigos, familiares, para também estar participando e receber a bênção de Deus. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima.